Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal, o aprendizado não para. Faça a escolha certa, faça Anglo. Oi pessoal, hoje vocês vão ficar com um resumão do professor Charles Batista, da equipe Anglo de Física. Anota tudo e não esquece nada. Eu sou o professor Charles, da matéria Física, e hoje nós trazemos, na sequência das nossas aulas, um assunto muito importante e que é sempre presente nos Enems. É o assunto de trabalho e energia. Energia. O que é energia, professor Charles? Energia é a capacidade que um sistema tem de realizar trabalho. E as formas como essa energia pode se apresentar são as mais diversas. Energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional, energia elétrica, energia térmica. Aqui nós vamos, na aula de hoje, nós vamos mostrar para você, nesse slide, as formas de energia que nós vamos botar em uso na utilização, na resolução de uma questão do Enem, ok? Então, nessa tabela que vocês estão vendo aí, nessa página, nós estamos mostrando para vocês a energia cinética como sendo uma energia dependente da velocidade do móvel. Portanto, a energia cinética, ela só vai existir se o corpo tiver movimento, se o corpo tiver velocidade. A outra energia, que se deve exclusivamente ao efeito do campo de gravidade, é a chamada energia potencial gravitacional, que depende da posição que o corpo se encontra com relação a um nível de referência que pode ser o solo ou outro nível qualquer. No caso do nosso problema, nós vamos ver que esse nível de referência da energia potencial não vai ser o solo, né? A gente vai ver como é que é interessante isso. Portanto, a energia potencial gravitacional, ela depende da posição. Posição, que posição, professor? Posição num eixo vertical, ou seja, que a gente chama de altura. A energia potencial elástica, por sua vez, ela depende da deformação. A energia potencial elástica, ela só existe quando existe um meio elástico deformado. E é aí onde consiste o grande detalhe que vocês têm que prestar atenção. Quando a gente fala de energia potencial elástica, cuidado, isso não só diz respeito a molas, não. Deformações de molas, não. Também deformações de borrachas, como, por exemplo, já caiu no Enem, um estilingue, ou seja, uma baladeira. Como também aquele bungee jump, aquele esporte radical, que a pessoa salta numa corda elástica. Aquilo ali, gente, tem também o uso dessas expressões. Ou seja, ali também se usa a energia potencial elástica, ok? Então, como vocês podem ver, a energia potencial elástica, ela é dependente da deformação. Esse X que aparece na expressão é a deformação da mola, que pode ser a mola distendida ou comprimida. É a deformação que ela possui. Agora vem o mais importante. A somatória dessas formas de energia, nós chamamos de energia mecânica. E quando o sistema é conservativo, essa energia ela não se altera. Esta soma da energia cinética, da energia potencial elástica e da energia potencial gravitacional, esta somatória é sempre a mesma, ou seja, ela se mantém constante. Isso quando o sistema é conservativo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora uma questão do Enem e trabalhar a interpretação gráfica de situações em que envolve essas formas de energia. E aí a gente vai ter a seguinte questão, prestem bem atenção. O brinquedo pula-pula, a famosa cama elástica, é composto por uma lona circular flexível, horizontal, presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Essas energias que a gente acabou de citar para vocês. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo, enquanto ele salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno de uma posição de equilíbrio da lona, e aí veja o detalhe, ele chama em torno de uma posição de equilíbrio da lona H igual a 0, que nós vamos ver daqui a pouco numa figurinha. Passando pelos pontos de máxima e de mínima altura, respectivamente. Então, prestem atenção. Nós vamos mostrar para vocês aqui ao lado, aqui agora,
um gráfico em que a gente vai representar mais ou menos o que está acontecendo no eixo vertical, tá bom? Nesse eixo vertical que nós vamos mostrar, é que está toda a interpretação do problema, é esse, mas nós vamos voltar para terminar o enunciado para que vocês entendam, tá? Mas o eixo que a gente vai fazer referência é este aqui, tá? Voltando para o slide anterior, aqui está o que ele pede. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança, em função da sua posição vertical, na situação descrita é, olha só, galerinha, como vocês podem ver, a representação gráfica são as mais diversas e, para o aluno que não tem o domínio do assunto, passa a ser confuso. Mas a gente vai interpretar isso agora de uma maneira bem simples, bem clara e que vocês vão entender tranquilamente. Vamos agora para o slide em que a gente vai ver aquela figurinha novamente. E aqui está, pessoal, representativa do movimento vertical. Entenda o seguinte, a criança quando pula na lona elástica, ele sai daqui de cima, vai saltar em cima da lona, essa lona vai deformar, vai descer um pouco além do ponto de referência zero, porque segundo o enunciado, o ponto de referência zero é o nível da lona, e essa criança ao descer, juntamente com a lona elástica, ela vai ganhar energia potencial elástica, por conta da lona que é elástica. E aí, essa força elástica propulsiona, empurra a criança para cima e ela passa novamente pela posição de equilíbrio, indo até uma altura máxima, onde ele vai parar. Mas ele para poder começar a cair novamente. E aí ele desce. E então ele fica alternando, né, essa posição aqui, ó. Vai até a posição máxima, vem até a posição mínima, passando sempre pela posição de equilíbrio. É muito simples para vocês entenderem uma coisa, que na posição mínima, quando ele chega ao mínimo possível com a lona, que a lona deixa de deformar, a sua velocidade se anula. E também quando ele chega na posição máxima, que ele chama de H máximo, ele também anula a sua posição. Então a gente já verifica que nessas duas posições, né, a de altura máxima e de altura mínima, ele não tem velocidade. Portanto, ele não vai ter energia cinética. Aí veja o que acontece. Vamos para a solução dessa questão, que ele pede que a gente identifique qual dos gráficos. Para a gente saber qual é o gráfico, a gente tem que conhecer que expressão é a expressão matemática da situação. Se ela é uma reta, se ela é uma parábola, então é o que a gente vai fazer agora. O que acontece nesse sistema? Como não existem atritos, o sistema aí é considerado conservativo, logo a energia mecânica do sistema, que eu já mostrei para vocês, que é a soma das formas de energia cinética, potencial gravitacional e potencial elétrica, ela é uma constante. Constante esta, pessoal, que nós vamos chamar de B, tá bom? Então esse B é a constante que representa esta somatória que ali está. E agora nós vamos interpretar, eu posso começar com o movimento de B para A, ou seja, da posição B para A, ou posso da posição C para B, isso fica a meu critério, ou ao seu critério que vai resolver a questão. Então vamos escolher o movimento entre B e A, né? Então veja, a criança já passou por B e está subindo em direção a A. O que é que está acontecendo? Ele tem movimento. E o que a gente precisa saber é como se comporta a energia cinética dessa pessoa nesse movimento de B para A. Então vamos lá. Fazendo conservação da energia, no caminho de B para a energia mecânica, que é B, né, que a gente está chamando de Bzinho, vai ser a somatória da energia cinética, da potencial gravitacional e da potencial elástica. Ocorre, pessoal, que desse intervalo de B para A, nesse movimento vertical daqui de cima, ele não está em contato com a lona. Se ele não está em contato com a lona, ele não tem energia potencial elástica. Ele só tem energia cinética e energia potencial gravitacional, onde essa energia potencial gravitacional vai ser tomada com relação a esse nível de referência. Se o nível de referência H0 é aqui, qualquer posição que esteja acima dele, a posição vai ser chamada de H, diferente de zero, lógico. Então, continuando, a energia mecânica B, que eu chamei de B, que é uma constante, vai ser a soma só da energia cinética com a potencial gravitacional
E, portanto, tirando agora a expressão da energia cinética, eu passo energia cinética igual a B, que está no outro membro, menos a energia potencial gravitacional, que passa negativo. E agora, substituindo na expressão da energia potencial, aquela expressãozinha que a gente viu no início do comentário, mgh. Portanto, gente, olha o que é que nós encontramos. Que a energia cinética do garoto, enquanto ele se movimenta de B para A, nesse intervalo daqui, essa energia cinética varia de acordo com a expressão B menos mgh, sendo que esse B é uma constante e esse produto da massa pela gravidade também é uma constante. Substituindo esse produto mg por uma constante qualquer, por exemplo, a letra Azinho, para que vocês entendam melhor, a energia cinética fica igual a B menos AH. Olha aí, acabamos de encontrar uma equação matemática que relaciona a energia cinética com a altura. E veja que esse B e esse A são constantes. Logo, se a energia cinética varia com a altura de acordo com a expressão, você vai lembrar muito bem que se trata de quê? De uma expressão do primeiro grau, uma equação linear, uma função linear. E a função linear tem como gráfico uma reta. Agora, observe um outro detalhe. Aqui o coeficiente angular da reta que vai representar esse gráfico é negativo, indicando para nós que o gráfico vai ser uma reta inclinada para baixo, nesse trecho de B para A. Então, conclusão. Como esta função de cima, da energia cinética, ela tem a mesma expressão dessa função, y igual a B menos AX, a função é linear, é do primeiro grau e o gráfico é uma reta. Vamos agora para passar o slide para a gente mostrar a segunda parte do problema. A segunda parte do problema, então, agora a gente vai trabalhar de B para C, nesse trecho aqui agora, tá bom? Ora, o que acontece quando esse garoto descer, que se chocar com a lona elástica? Essa lona elástica vai deformando, o garoto vai ter energia cinética, ele vai ter energia potencial também, por conta da posição que não é H0, é qualquer outra posição menos zero, né? E também ele vai ter energia potencial elástica. Agora, desta feita, nós vamos ter que ter cuidado, porque a energia potencial elástica vai aparecer na equação. Mas a equação tem o mesmo fundamento do raciocínio anterior. A energia mecânica, novamente, eu vou chamar de Bzinho, porque ela é uma constante, e essa energia mecânica é a soma da energia cinética, da energia potencial gravitacional e da energia potencial elástica. Ora, como essa energia mecânica eu chamei de Bzinho, nós ficamos com a equação Bzinho igual energia cinética mais, quem é a energia potencial gravitacional, professor? mgh. Quem é a energia potencial elástica, professor? kx2 sobre 2. Só que o x, aqui nesse trecho, o x é a própria altura, é a própria posição no eixo vertical que ele chamou de h. Então, substituindo fica, tirando a energia cinética, esses termos mgh e kh2 sobre 2 passam para o outro membro negativo. Então, a energia cinética fica B menos mgh menos kh2 sobre 2. Observem, meus amigos, que agora nós estamos diante de uma situação em que a função que nós vamos encontrar aí, olha o que é que vai ser. Vamos manter essa constante B, vamos substituir esse produto mg por uma constante qualquer, que eu aqui estou chamando de C, para não confundir com o outro B, né? Qualquer outra letra, menos B e menos A. E ali, onde tem K sobre 2, de vermelho, a gente vai chamar de A. Olha o que é que eu concluí. Que a energia cinética é B menos CH menos AH ao quadrado. E isto, gente, é uma expressão matemática de uma função do segundo grau. Compare com essa expressão aqui de baixo. Y igual a C menos BX menos AX2. É uma função do segundo grau. E qual é o gráfico de uma função do segundo grau, professor? A função do segundo grau tem como gráfico uma parábola. Mas tem um detalhe aí importantíssimo. Vocês observem que o coeficiente aqui de h ao quadrado, que na função do segundo grau representa o coeficiente
A, né, na função do segundo grau, que seria esse coeficiente de x2, ela é indicativa, o seu sinal é indicativo da concavidade da parábola. Como ela é negativa, a concavidade da parábola é para baixo. Se ela fosse positiva, a concavidade da parábola seria para cima. Como ela é negativa, o gráfico que vai representar a energia cinética da partícula no trecho de B para C, que é esse trecho aqui de baixo, ela vai ser uma função do segundo grau, ou seja, a energia cinética vai variar com o quadrado da altura, o que nos mostra, que nos vai indicar que o gráfico nesse trecho será uma parábola com concavidade para baixo. Nós vamos voltar agora para os gráficos e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu naqueles gráficos, qual é a resposta. A gente já está vendo que é a letra B, né? Mas vamos ver o que é que aconteceu na letra B. Letra A, uma discussão rapidinha, gente, só para a gente tirar a dúvida. Na letra A tem duas inconsistências, né? A primeira inconsistência é que ele representa duas retas. E a gente sabe que num trecho é uma reta, no outro é uma parábola. Segundo, ele diz que na altura mínima a energia cinética existe, ó, tem um valor diferente de zero. E na altura máxima também a energia cinética existe, diferente de zero. E a gente viu que na altura máxima e na altura mínima o corpo não tem velocidade, portanto não tem energia cinética. Letra B, agora sim, né? Nós estamos vendo aquele trecho da altura mínima até o H igual a zero, como eu falei para vocês, um arco de parábola, com a concavidade voltada para baixo, como vocês podem ver aqui na figura, né? E em seguida, de H igual a zero para frente, uma reta com inclinação para baixo, o que nos mostra que aí o gráfico está representando dois trechos de movimento. O primeiro, aquele trecho de B para C, né, aquele de baixo, de A para C, onde a gente tinha o gráfico como sendo uma parábola, com concavidade para baixo, da altura mínima até H0. E a outra, onde é uma reta com concavidade para baixo, que vai dar H0, do H0, que é o nível de referência, até a altura máxima. Portanto, gente, essa questão ela é uma questão de uma interpretação muito diferente, ela faz com que o aluno ele precise ter conhecimentos variados, claro, ele precisava ter conhecimento de função do primeiro grau, função do segundo grau, e também precisava conhecer a parte de energia, as suas formas de energia. E ainda mais, saber o que é um sistema conservativo, saber que a energia mecânica aí se conservava. Um detalhe, só um pequeno comentário para que vocês entendam. Essa questão, ela pode aparecer para vocês no Enem, numa questão muito bonita, que em outras, já vi essa questão atacada aí na Unicamp, eu já vi essa questão sendo discutida na FUVEST, mas de repente ela pode aparecer no Enem. Como? O bang jump. O que é o bang jump, professor? O bang jump é aquele esporte radical em que a pessoa desce preso a uma corda elástica, né? E o que vai acontecer com isso? Ele vai descer em queda livre, enquanto a corda não fica esticada. Quando a corda chega no seu comprimento normal, aí começa a deformação e vai surgir aí o quê? A famosa energia potencial elástica, além da energia cinética e da energia potencial gravitacional tomada o nível de referência, agora como sendo o solo. O bang jump tem um raciocínio idêntico. Se a gente fosse representar a energia cinética nessas situações, a interpretação da energia mecânica é a mesma coisa. Eu pediria que vocês em casa dessem uma atenção bem especial para esse tipo de esporte, o bang jump, no que diz respeito à interpretação da energia mecânica nesse sistema. Tá bom? E considerando o sistema conservativo, ela vai ser constante. Tá bom, gente? Então, um abraço e que o Enem, para nós, seja uma prova em que a gente possa fazer o maior número de questões de física. Conto com vocês, tá bom? Vamos lá. Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal, o aprendizado não para. Faça a escolha certa, faça Anglo.